Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam sempre com você, família e amigos, onde vocês estiverem. Estamos no 10º dia da nossa Maratona da Mãe Rainha, onde todos os dias estamos fazendo um vídeo em homenagem a Maria e rezando o terço diariamente. Meu irmão, minha irmã, se você pode dar um abraço na sua mãe, se ela está longe, liga para ela, manda um beijo. E se ela está no céu, peça a Nossa Senhora que dê um abraço nela por você. Peça a Nossa Senhora que olhe por sua mãe. Sua mãe está distante, não está perto. Por causa dessa pandemia, você talvez não possa visitá-la. Reze por ela, liga para ela, fale com ela. E agradeça por todo o amor que ela tem dedicado a você. A você que é mãe e que me ouve, que Deus te proteja, que Maria te acompanhe e te abençoe, e que você seja um exemplo de mãe como foi Maria. Siga o exemplo de Maria e seja uma mãe amorosa e ardorosa como ela foi. Que Deus te abençoe, mãe. Continuando a nossa trajetória da Maratona da Mãe Rainha, vamos falar hoje sobre José e Maria na Sagrada Família. É um questionamento simples da vida desse casal que viveu um matrimônio santo, abençoado, e porque conseguiram realizar os planos de salvação de Deus para a humanidade. Muitas são as pessoas que confundem a admiração e respeito que os cristãos têm para com essas pessoas que viveram santamente e deixaram exemplos de vida. Na verdade, ao invocar seus santos nomes de José e Maria como intercessores junto a Deus, nós católicos estamos reverenciando as suas virtudes e pedindo que nos socorram nas dificuldades espirituais e temporais, e que seu exemplo seja para nós um guia para que sejamos iguais a eles. Não estamos a adorar os santos, não adoramos santos, adoramos Jesus, adoramos apenas a Deus, a Santíssima Trindade, de todo o coração, mente e espírito, mas veneramos e respeitamos os santos da Igreja, principalmente José e Maria. José e Maria não se preocuparam em viver um relacionamento em que pese a união dos corpos, mas viveram unidos no mesmo ideal de servir a Deus. Noivos ou casados, conforme os costumes dos judeus, já se preparavam espiritualmente para a grande missão de serem os pais de Jesus. Embora José seja pai adotivo de Jesus, porque este nasceu por obra e graça do Espírito Santo, não deixou de cumprir com responsabilidade os seus deveres de pai, assistindo-o desde o nascimento em Belém, quando se revelava a sua grande missão através dos pastores e reis magos que vieram do Egito para adorá-lo, a fuga para o Egito, educando-o para a lei da Sagrada Escritura e o ofício de carpinteiro. No momento atual da nossa história, estamos vivendo questionamentos nunca experimentados em detrimento da moral, dos costumes religiosos e cristãos. E aí surge a grande pergunta: qual é o verdadeiro sentido da vida? Qual é o verdadeiro sentido também da vida religiosa? Aos pais que optaram pela renúncia aos prazeres da vida a fim de dar cumprimento aos desígnios de Deus, ao assumir o sacramento do matrimônio na justiça, caridade e amor conjugal recíproco, convidamos refletir sobre a Sagrada Família de Nazaré. José e Maria viveram no meio de seu povo de forma comprometida. Judeus paravam o que estavam fazendo para orar, recordar os mandamentos da lei de Deus e a leitura da Torá, o livro sagrado. Naquela época,
As casas eram simples, mas José amou a Virgem Maria e a requisitou como esposa, pois isso é um modelo de homem justo e fiel. Vamos falar um pouco sobre genealogia. Na Bíblia, genealogia é a lista de nomes de antecessores de nossa família. No Evangelho de Mateus, é demonstrado que Jesus é descendente de Abraão e Davi, sendo, portanto, judeu e Messias. No mesmo Evangelho, é denotado o encontro do divino com o humano. Deus escolheu uma família humana. O menino Jesus nasceu na cidade de Belém. José também ficou ao lado de Maria, sua esposa, durante o parto e registrou o menino como seu símbolo de aliança com Deus e da santidade de Israel, o povo de Deus. Assim, cumpria mais uma vez a responsabilidade para que seu filho fosse inserido no povo da promessa. Jesus não é apenas mais um membro da aliança, mas é a própria aliança. O primeiro objetivo da viagem a Jerusalém pela Sagrada Família é apresentar ao templo o primogênito. José passou a Jesus os conhecimentos das Sagradas Escrituras e lhe deu formação religiosa. Além disso, José se preocupou com a formação moral e profissional de seu filho, tanto que Jesus aprendeu o mesmo ofício do pai, que é a carpintaria. A Sagrada Família nos leva a refletir que as mudanças sociais e culturais do nosso mundo moderno não devem exonerar a cada família de sua missão natural e cristã, mas devem sim lembrar as suas tarefas indispensáveis na pedagogia, na afetividade, nos deveres morais e espirituais e na vivência do amor e da unidade. A casa de Nazaré se tornou escola do Evangelho e um templo da graça. Foi nessa casa que Jesus se tornou submisso a José e Maria e santificou os deveres da família e do trabalho. Baseada nos estudos e escritos sobre a Sagrada Família de Nazaré, exorto aos filhos do Pai Eterno a seguir os exemplos de vida desses santos tão queridos, José e Maria. Dentro da história do mistério da salvação, a Virgem Maria é muito mais que a mera personagem que deu vida e acompanhou a obra de Jesus de Nazaré, o Redentor. Foi a primeira pessoa a acreditar em Jesus, o Messias, Filho de Deus. Venerada por todas as gerações, a vida humilde e simples dessa mulher judia, mãe de família e servidora de Deus, fez dela o mais valioso instrumento de conversão e inspiração de fé, modelo perfeito para as mães de toda a cristandade. A grandeza de Maria está na sua completa essência humana, santificada na humildade e vivência em plena comunhão com Deus. Maria ensinou o significado do silêncio, da oração e do sacrifício humilde, mas dignificante dos pobres e simples. Maria e José constituíram com Jesus a família idealizada pelo Criador. Nesse lar comum e anônimo, Jesus cresceu com amor, o amor de uma mãe cuidadosa e atenta, o amor de um pai adotivo, trabalhador e honrado, o amor de Deus que vigiava seu único filho. Aceitar o amor filial e maternal de Maria Santíssima é acreditar na sua presença de mãe, na revelação do Verbo encarnado. Maria é a fonte de amor que se coloca a serviço daqueles que necessitam de sua ajuda. A mãe que se entrega à família na alegria, na tristeza e na provação. Confiar nela é acreditar em Jesus, porque não existe Jesus sem Maria e nem Maria sem Jesus. Nesse Dia das Mães,
gostaria de rezar agora, junto com você, uma Salve Rainha, pedindo a Nossa Senhora que proteja e abençoe todas as mães nesse mundo e que dê aquele abraço que você não pode dar na sua mãezinha que já está lá no céu. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Você, mãe, que Deus te abençoe e que Maria te cubra com seu manto sagrado. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.